Olá, tudo bem? Vamos a mais um entendimento a respeito da graça de Deus, a respeito do que se andam por aí ensinando aos gentios, ao povo que Deus nunca deu lei nenhuma, lei de Moisés. Então vamos a mais uma batalha, porque a cada dia que passa, mais este canal vem sendo bisbilhotado, confrontado, e eu achei que eu estava sozinho. Mas olha, o exército de irmãos e irmãs que está se levantando não é da minha época, que já vem lá de trás, já com a espada da graça, o escudo da fé no Cristo ressuscitado. Olha, porque esse vídeo vai amanhã, então no caso foi ontem, vamos dizer assim, ontem teve uns debates, teve um vídeo lá, um comentário de uma pessoa que eu só respondi uma vez, depois eu fui ver, quando eu vi já estava em 32 respostas, 33 respostas para aquela pessoa. Isso o sol estava pino, eu nem olhei mais, nem imagino quanto... E a irmã defendendo o evangelho, defendendo a graça, defendendo a escatologia, defendendo o fim dos títulos de pastores, de mestres, defendendo os dons, porque eles conhecem, eles têm a revelação, e o cara querendo saber, não, mas eu quero saber, e os pastores, cadê? Vocês não acreditam em pastores? Não precisa, sabe? Para quem já tem o entendimento, um pingo no i basta. Aí eu mandei uns versículos, dali a pouco ele perguntou de novo, e eu mandei outros, mas eu não, só jogando os escritos para ele, sem explicar. Mas eles têm dificuldade. E ele começou a querer, aí dali a pouco foi nesse comentário que aí o irmão, a irmã já começou a falar, olha, é isso. Aí a outra já falou, não adianta passar a explicar para essas pessoas que eles estão com o véu de Moisés. Então, olha, parabéns para esse exército dos filhos eleitos de Deus, os filhos eleitos da promessa que Deus fez a Abraão, que é o povo da fé. Nós não somos o povo da obra. O povo da obra pega envelope. O povo da obra pratica cerimoniais de Moisés, achando que está agradando a Deus. Os judeus, os israelitas que receberam essas leis através de anjos, por intermédio de anjos, repassado a Moisés, eles receberam isso, e Paulo fala que eles nunca conseguiram agradar a Deus com suas obras. E eles foram o povo destinado a praticar obras, mas que nunca agradaram a Deus. E nós somos o povo da fé. Graças a Deus, graças ao Criador, o Espírito do Senhor que está em nós, que abriu os nossos olhos, que tirou Moisés. Como eu queria que essas pessoas, esses legalistas, sabe, esses doutores, esses alunos da teologia, eles fossem tão humildes, eles entrassem assim, sabe, na humildade. Olha, eu gostaria de saber mais a respeito desse assunto, não, mas eles vêm, já sabe, com arrogância, com dedo em riste, porque lá onde eles frequentam é assim, é dedo em riste, é chibata, é debaixo do bordão de um mestre, de um líder, porque eles aprenderam que tem que ficar subjugados, sujeitos a líderes religiosos. Mas eu acredito, porque é vontade do Pai, porque pelo menos eu nunca fiquei nesses lugares, porque eu sempre tive a pulga atrás da orelha. Eu chegava em casa e ia conferir e não batia. Mas tem pessoas que ficou 20, 30, 40, 50 anos e as escamas caíram dos olhos e o véu foi tirado. Que nesse tema que eu vou falar aqui, é certeza, porque isso daqui eles não entra na mente deles. E é uma coisa simples. Aí você fala assim que é uma coisa simples, já entra no comentário, olha, você é orgulhoso, você é soberbo, tem que ser mais... Eu tenho que ser humilde? Eu não me expresso com orgulho, mas eu deveria, porque a revelação que o Espírito da Graça tem dado a nós deveríamos, mas nós, pelo contrário, ele só dá isso porque nós somos simples. Vocês acham que nós somos orgulhosos porque vocês não têm a simplicidade de Cristo. Então, quando vem alguém que fala uma coisa que não é de acordo com a doutrina de vocês, do que vocês aprenderam, aí essa pessoa é orgulhosa e arrogante. O desafio do dia do Senhor é simples.
Não precisa ficar com arrodeio, leiriado, circulando o galo. Não precisa nada disso. É só ir lá nas profecias e ver lá, olha, o dia do Senhor. Só isso. Precisa, não, que você é isso, que você é aquilo. Aí escreve uma carta, um livro. E aí? E aí? Não serviu para nada. Não serviu. Você acha que eu vou perder tempo de ler aquilo? Quando eu vi lá, João não sei o que lá, que é Velho Testamento, que é o livro de história. Mas cadê o dia do Senhor? Olha, o dia do Senhor representou isso. Tudo bem, mas vim falar que eu sou isso, que eu sou aquilo. É só você entrar lá no desafio, é tão simples. É só mostrar que aquele dia do Senhor não foi um juiz de Deus. Acabou, não precisa com ignorância, não precisa com estupidez, não precisa com nada, é simples assim. Então vamos a mais um tema, mais uma mensagem. Por que João Batista batizava os israelitas? Por que João Batista batizava os israelitas? E isso não é de hoje, isso são séculos. Isso vem desde antes de Constantino, Lutero em suas 95 teses, os pais da igreja, a teologia que está por aí. Não é com orgulho, com soberba, mas é tão simples quando você tem interesse em entender, sem manipulação, sem interesses escusos. Se você acha que eu sou seu inimigo, você está totalmente, redondamente enganado. Que eu sou seu irmão em Cristo no Espírito. E o prazer maior que eu tenho é quando eu faço um vídeo desse com entendimento. Mas o meu entendimento não vem de livros de reverendos, de mestres, de pessoas estrangeiras. Não, o que eu procuro entendimento é de Gênesis e Apocalipse. Eu já falei, o único livro que eu li, que eu também não leio mais porque, graças a Deus, hoje já está em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, foi Flávio Joséfo. Mas também é isso, eu olhei só onde interessava. Eu vou ler aquela história? Lógico que não. Eu li aquilo lá e bateu com a Bíblia. Fora esse, eu não leio outro livro. Não tenho interesse. Não tenho. Por quê? Porque o que eu vou ler aqui, Lutero não falou nas 95 teses. A teologia não ensina isso, porque se ensinasse isso, as pessoas não praticavam. Constantino, quando colocou as garras dele lá no ano 300 e pouco e fundou o catolicismo, ele nunca explicou isso. Vem-se jogando aguinha na cabeça de criança desde aquela época. Vem-se comendo hóstia desde aquela época. Então, não adianta você vir falar, não, que esse povo da graça é arrogante. Não. Glória a Deus, Pai, pela revelação dada a nós, que está dando cada dia mais. E você, se você for humilde e simples, você também vai aprender. Porque o interesse do Pai é que todos estejamos na mesma comunhão. Por que João Batista batizava os israelitas? Eu te convido a ler livro histórico, que na religião chama-se Evangelho. Pode até ser boas novas que Jesus de Nazaré veio trazer aos israelitas, aos perdidos da casa de Israel. Jesus de Nazaré não veio trazer o Evangelho, as boas novas, para o povo gentil. Então vamos lá. Estou utilizando o texto da Nova Almeida atualizada e vamos entender. Batismo, a purificação dos israelitas. Isso aqui está nas entrelinhas. Nas entrelinhas. Às vezes a pessoa, vou ler o livro de João em 25 dias e vai. Começou lá, capítulo 1, vai até o capítulo 21. Eu acho que é 21 o livro História de João. Aí, já li João, agora vou para Atos dos Apóstolos. Não, mas e as entrelinhas? Por isso que você é enganado, por isso que você é ludibriado. Por causa disso. Batismo, a purificação dos israelitas. João capítulo 3, versículo do 22 a 26. Depois disso, Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Versículo 23. Ora, João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas e o povo se dirigia para lá e era batizado. 24. Pois João ainda não havia sido preso. 25. Então surgiu uma discussão entre os discípulos de João
E um judeu a respeito da, preste atenção, purificação. Então, o que eles estavam praticando, o batismo de arrependimento, era a purificação, e essa purificação pertencia a quem? As leis dadas a Moisés. Por isso que Jesus de Nazaré passou pela purificação, porque ele não tinha pecado. O arrependimento, o batismo de arrependimento de João foi para os israelitas, para o povo judeu, que eles cometiam pecado. Por quê? O que é pecado? O que era? O que era? O que é hoje, porque infelizmente está dentro das chamadas igrejas, a lei de Moisés. Mas o que foi que Jesus destruiu na morte de cruz? Os pecados. E o que era pecado? 1 João 3,4. Era as transgressões das leis de Moisés. Onde não há lei, não há pecado. A força do pecado é a lei. Então Jesus, ele não tinha pecado, ele não transgrediu nenhuma lei. Pecado não era fumar, beber, se prostituir, jogar no jogo do bicho, jogar na loteria, nada disso. Pecado eram as transgressões das leis de Moisés. Se esses itens que eu falei estavam na lei de Moisés, então sim, seria pecado. Caso contrário, seria transgressão da carne, da alma. Que nós, já aprendemos que a vida que a pessoa tem é alma vivente. Então surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu a respeito da purificação. Deixa eu colocar isso aqui na Almeida Corrigida Fiel, que eu quero ver, esse versículo. Houve então uma questão, tá vendo aqui é diferente, ó. Houve então uma questão entre os discípulos de João Batista e não foi só um judeu, os judeus, acerca da purificação. Deixa nessa Almeida Corrigida Fiel, vamos continuar. Então o que eles estavam praticando era uma purificação, e essa purificação, eu vou ler daqui a pouco, era lei de Moisés, maldição. Paulo disse, Gálatas 3:10, do 10 em diante, até o 13. Os que praticam obras, os que estão debaixo da maldição, das leis de Moisés, dadas a Moisés, estão debaixo de maldição. Então, quando um gentil, nos dias de hoje, qualquer pessoa, judeu, da cruz para cá, qualquer pessoa que pratica essa purificação, então a discussão deles era a respeito da purificação. Na King James é purificação também? Vamos ver aqui, ó. Acerca da purificação, na Bíblia de Jerusalém, é o quê? A respeito da purificação. Então é tudo purificação. Então é isso. Então quando uma pessoa, ela pratica o batismo nas águas, ela está praticando isso daqui. Isso daqui é a purificação. 26. E foram ter com João e disseram-lhe, Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. Tá vendo? Essa é uma letra. Eu quero facilitar, eu não quero dificuldade. Aí qualquer coisa para tirar dúvida a gente volta lá. E foram até João e lhe disseram, mestre, aquele que estava com o Senhor no outro lado do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, está batizando, e todos vão até ele. Veja, o que era o batismo? Precisa de exegese, precisa de hermenêutica, precisa de uma homilia toda especial para explicar isso daqui. É a mesma coisa ou não é? Batismo de arrependimento, porque os judeus, os israelitas que receberam as leis, a descendência deles lá atrás, então eles perpetuamente tinham que cumprir as leis. Então, a lei da purificação estava de pé, porque Jesus de Nazaré veio cumprir. Então, por isso que Jesus de Nazaré passou pelas águas, para cumprir a lei da purificação. Vamos então ler Lucas capítulo 2, Lucas capítulo 2, versículo 22. Passados os dias da purificação deles, segundo quem? A lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para apresentar ao Senhor, conforme
o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito será consagrado ao Senhor. Então, já aproveitando o gancho aqui, quem apresenta a criança está debaixo de maldição, porque está praticando uma obra de Moisés, dada a Moisés. Então aqui, passados os dias da purificação deles, segundo o quê? A lei de Moisés. E aqui era o quê? A discussão deles foi em torno do que aqui? Então surgiu uma discussão entre os discípulos de João e os judeus a respeito da purificação. Então o que Jesus fez? Passou pelas águas para cumprir qual lei? A lei da purificação. E a purificação era a respeito de quê? De lei. E quem está debaixo das leis de Moisés, quem pratica obras da lei de Moisés, está debaixo de maldição. Vou colocar lá, não está nem aqui, mas eu faço questão. Veja, Gálatas capítulo 3, a partir do versículo 10. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. 11. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. 12. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos por eles viverá. 13. Cristo nos resgatou, eles lá, porque nós nascemos depois do juízo final, juízo eterno, que foi no ano 70. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. 14. Para que a bênção de Abraão chegasse a quem aqui? Aos gentios, a nós, fez o arco, nos alcançou em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, o que eles praticaram aqui foi a lei. A discussão foi a respeito da lei do quê? A respeito de quê? Da purificação, que é a mesma coisa do batismo nas águas, que foi o batismo de arrependimento. Por que João Batista batizava os israelitas, não os gentios? Para se cumprir a lei da purificação. Paulo participou da cerimônia de purificação e do voto de Narizeu, Atos capítulo 21, versículo 17 ao 25. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. E tendo-o saudado, contou em detalhes o que Deus tinha feito entre os gentios por seu ministério. Está vendo aqui? Hebreus, o escritor de Hebreus, passou o entendimento, a graça para os israelitas, judeus. E Paulo foi selecionado para pregar as boas novas a quem? Aos gentios, por seu ministério. 20. Ouvindo isso, eles deram glória a Deus e lhe disseram: você percebe, irmão, que há milhares de judeus que creram, e todos são zelosos da lei. Veja, eu não vou esmiuçar assim, mas outra hora a gente para nas entrelinhas. Eles foram informados que você ensina todos os judeus. Quem é que ensinava? Paulo. Eles foram informados que você, Paulo, ensina todos os judeus, entre os gentios, a apostatarem de Moisés. Deixa eu ver aqui o que significa isso. Não, aqui é outra passagem. A apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Olha o que Paulo, a briga de Paulo. Que faremos então? Certamente saberão que você já chegou. 23. Faça, portanto, o que vamos dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente fizeram um voto. Leve esses homens, participe da cerimônia do que aqui? Da purificação com eles e pague a despesa deles, para que raspem a cabeça. Assim todos saberão que não procede a informação que receberam a respeito de você, e que, pelo contrário, você mesmo vive de conformidade com a lei. Paulo, o livro de Atos, Paulo não havia recebido a revelação do terceiro céu. A graça, a revelação da sã doutrina, deu-se início a partir de Romanos. Mas você veja, a malandragem, a articulação, a manipulação que eles fizeram para que
não percebessem que Paulo era aquele herege, porque eles chamam nós de herege, então devia chamar que Paulo não era aquela peste que eles achavam, né? Que aquela conversa não era bem assim, que Paulo praticava também a obra da lei, mas era tudo disfarçado. Para quê? Para ganhar os judeus dentre os gentios. Por isso que Paulo participou dessa cerimônia de purificação. Leve esses homens, participe da cerimônia de purificação com eles e pague a despesa deles, para que raspem a cabeça. Assim todos saberão que não procede a informação que receberam a respeito de que você, pelo contrário, você mesmo vive de conformidade com a lei. Veja, então Paulo estava passando, dando uma de bonzinho, só para ficar ali, quando ele recebesse a revelação, ele colocasse a graça plena na cabeça daqueles judeus. Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e da imoralidade sexual. Essas carnes, isso daqui, isso era coisa tudo do judaísmo, tudo do judeu. Aí essa aqui é outra passagem, fala quando Paulo foram lá, iam chamar Paulo para ir para a casa de Cornélio, apareceu um lençol cheio de animais, aí aquela voz falou assim, Paulo, mate-o e come. Paulo falou, não, eu não como animal impuro. Aí aquela voz falou, Paulo, não torne impuro, não torne profano o que eu já santifiquei. Você sabe o que é aquela revelação ali? Sabe o que é aquilo? Foi o povo gentil que foi santificado. Como que Deus santificou os gentios? Pelo sangue que verteu da cruz, não pela água de uma piscina, não pela água de uma cachoeira, meu Deus. Mas, tá vendo, não é isso. Mas quanto aos gentios que creram... Então aqui tem pessoas ainda que entram no comentário, irmão, mas não pode comer sangue, não pode... Meu amado, não torne impuro aquilo que Deus já santificou. Coma carne de porco assada, frita, cozida, no bafo, do jeito que você quiser. Isso daqui é coisa de lei, isso aqui era passado. E versículo 20... Não, já acabou. Aqui então, quer dizer, aqui foi isso daqui que Paulo fez do versículo 17 ao 25, era a lei do Nazireu. Eu não vou ler tudo, mas está em Números, capítulo 6, do 13 em diante. Ó. Esta é a lei para o Nazireu. Depois, se você quiser ler, tá? Aqui, ó, de 6 vai até o 21, que fala tudo isso aqui da lei. O escritor de Hebreus, que particularmente eu acredito que foi Apolo, mas eu não vou virar seu inimigo se você continuar acreditando que foi Paulo. Somos irmãos em Cristo no Espírito. O escritor de Hebreus também falou sobre a inutilidade da purificação. O assunto nosso é purificação. Porque João Batista batizava os israelitas, não gentios. É isso que você tem que entender, meu amado irmão. Vamos dizer que você é não vou falar nome aqui, você é de uma denominação. Só que nunca te falaram isso. A purificação, o batismo, foi lei de Moisés. Por que Jesus tinha pecado para passar pelas águas? Vou ser prolixo para dar mais uma matizada. Ele tinha pecado? Não tinha pecado. Mas para cumprir a lei, porque ele falou lá em Mateus 5, que ele veio cumprir a lei, por isso que ele fez aquilo. Por que Lutero não colocou essa observação nas 95 teses? Porque a teologia, vamos dizer que você é um aluno da teologia, por que a teologia ela não ensinou isso para você? Não ensina isso para você? Por que esses líderes, esses do chapelão, sabe, essas pessoas líderes, que eu falei com a minha mulher, que eu não quero mais chamar ninguém de cão guloso, não quero mais chamar ninguém de nada, sabe? Eu quero... Você vê que já tem uns 3, 4 vídeos que eu tô mais maneiro, mas, sabe, tem umas coisas que mexem com a gente. Por que eles não falam isso? Aí a gente vem aqui na maior simplicidade, na maior humildade, no maior amor, no maior carinho, aí a pessoa despreza isso. Vê, não sou eu, está escrito. Veja, o que o escritor de Hebreus, eu acho que foi Apolo, você acha que foi Paulo? Amém. No capítulo 9, versículos 6 ao 10. Ora, depois que foram feitos todos esses preparativos, os sacerdotes entram continuamente no primeiro tabernáculo para realizar os serviços sagrados.
Mas no segundo, o sumo sacerdote entra sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Ignorância. 8. Com isto, o Espírito Santo quer dar a entender que o caminho do santuário ainda não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Você está entendendo que isso daqui? Sabe o que é isso daqui? Às vezes você nunca entendeu esse versículo, porque esse versículo aqui é muito profundo. Com isto, o Espírito Santo quer dar a entender que o caminho do santuário ainda não se manifestou. Que santuário seria esse? O espiritual. Enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido, aqui o templo estava de pé. O templo terreno, que era onde levava os dízimos, que era alimento uma vez por ano, que lá era distribuído para órfão, viúvas, os levitas, e um irmão falou uma coisa, e para os gentios, os estrangeiros. Você vê na lei, os estrangeiros, que eram os gentios, que é o nosso povo, não existe mais, porque o muro foi separado, mas você vê, a irmã falou isso hoje, eu sou humilde, simples de coração, e eu aceito essas coisas. A irmã falou no comentário. No comentário ela falou, e ó, na minha mente, ó, ela chamou. Os dízimos foi para órfãos, viúvas, os levitas que não tinham herança, e para os estrangeiros. Os estrangeiros eram quem no passado? Os gentios. Aí vem hoje e é feito o quê? O oposto. Os estrangeiros que naquela época não fazia parte da comunidade, não tinha Deus no mundo, iam ao templo pegar alimento para se alimentar. No novo pacto, que não tem mais, que o templo acabou tudo, o que os gentios fazem? 10% do salário, 10% do que vende alguma coisa, oferta da viúva pobre. A viúva ia no templo buscar alimento. A oferta da viúva pobre, sacrifício e campanha. Fala a verdade. É o Espírito Santo, não é? O cara vem me falar que revelação que você tem, rapaz, o que você está vendo aí, há 2.000 anos que está escrito, há 5.000 anos. Mas por que ninguém nunca falou? Por que nunca falou isso aqui, que o batismo lá foi uma purificação? Por que nunca falou isso, que o estrangeiro lá não dava dízimo, ele ia buscar dízimo, alimentos para comer? Por que nunca falaram isso? Minha mulher mandou eu baixar a bola, hein? E eu estou baixando a bola, vamos lá. Então aqui, com isto o Espírito Santo quer dar a entender que o caminho do santuário ainda não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Então o templo, que era o símbolo maior da lei estava de pé. Quando que esse símbolo maior foi destruído? No ano 70. Quando ruiu, quando Deus julgou os israelitas, que houve a parousia, a escatologia se consumou, o que aconteceu? Foi abaixo que não sobrou os alicerces. Aí entra Apocalipse capítulo 21, versículo 3, que foi estabelecido a nova Jerusalém espiritual, que está dentro dos homens, e o próprio Deus está neste templo, que é no espírito dos eleitos. Então, para que pregar evangelho? Não, o evangelho ainda se anunciar, tudo bem. Agora, o que eles fazem aí não é evangelho, porque evangelho são boas novas, o que é apresentado aí são boas velhas. Para quê? Porque Deus falou em Hebreus 8 que depois daqueles dias foram juízes, ele falou que ninguém mais precisaria ensinar ninguém, porque ele mesmo está dentro de nós, ele mesmo está dentro das pessoas. Mas o que? Eu acredito que foi levantado, está sendo levantado uma geração, veja, minha ignorância, minha simplicidade, posso estar sendo menino nesse entendimento, mas essa pandemia veio a de 1918, veio a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, mas nessa pandemia, como eu estou nessa geração dessa pandemia que teve agora, foi Deus que está levantando uma geração para, desqualificar a lei de Moisés, desqualificar os ensinos legalistas que tem por aí, para avivar novamente o quê? A graça de Deus, a sã doutrina que estava esquecida. Pelo menos o que eu conheço, o primeiro a ser levantado foi Geraldo. Não sei quantos anos ele está aí na batalha, no trecho, no carreador. E aos pouquinhos está se levantando, irmãos. Uns levanta, dali a pouco some, cai. Mas é isso. Então, esse tabernáculo, o outro não se manifestou nesse tempo, porque ainda estava de pé. Porém, no ano 70, ruiu, aí
foi cumprido. Apocalipse capítulo 21, versículo 3. 9. Isso é uma parábola para a época presente. Tá vendo? Isso aqui não é futuro. Isso é uma parábola, um exemplo, uma comparação para a época presente, na qual se oferece dons e sacrifícios, embora estes, no que diz respeito à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. 10. Pois não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, bebidas e diversas cerimônias de purificação, impostas até o tempo oportuno da reforma. Quando ocorreu esta reforma? Então, a lei da purificação, o batismo do arrependimento, para eles, que na verdade nem precisava mais, porque na cruz, o que purificou judeus e que respingou nos gentios foi o sangue que verteu daquela cruz. Da cruz em diante acabou. Então essas cerimônias que os judeus, porque os judeus não acreditavam no Messias e não acreditam até hoje, então eles continuaram com as suas cerimônias obras mortas, pois não passam de ordenanças, não coisa de Deus, não coisa espiritual, pois não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, bebidas e diversas cerimônias de purificação, impostas até o tempo oportuno da reforma. A reforma aconteceu quando? No ano 70, quando Deus julgou os israelitas, porque eles iriam, Jesus disse em Lucas 11, que eles daquela geração é que pagariam a conta, desde a morte de Abel até Zacarias. Isso cumpriu. Então, por isso que essa batismo, a gente tem liberdade, a gente tem ousadia, a gente tem intrepidez para falar sobre o batismo, sobre a purificação, que é algo inútil. Já foi. Isso foi até o tempo da reforma. Isso foi até a cruz. Depois da cruz ficou mais 37 anos até o tempo da reforma. A reforma ocorreu no ano 70. Então por que João Batista batizava os israelitas? Para cumprir as leis dadas a Moisés, que foi uma das leis, era a lei da purificação. Houve a discussão, sabe, a discussão entre eles. Olha, foi lá os judeus e falou, ó, João Batista, tem um camarada do outro lado lá, tá batizando também igual você. Mas ele falou o quê? Da purificação. A discussão dos judeus foi a respeito da purificação. Então, o que Jesus participou, o que João Batista praticava nos israelitas, não nos gentios, a não ser prosélito, né? Que prosélito é aquele que é gentil e é convertido a praticar o judaísmo. E Jesus falou em Mateus 23,15 que quem pratica isso é merecedor do inferno, da sepultura, da morte 2 vezes. Então por que João Batista batizava os israelitas? Por causa disso, para se cumprir a lei da purificação. Nada mais que isso, só isso. E quem pratica isso nos dias de hoje é o quê? É maldito. É filho eleito de Deus no Espírito. Só que a alma, que nós já aprendemos que a alma é vida, é o corpo, é o que dá movimento, é o que dá vida, dá sentimentos, a bolinha de carne com água. Esse fica aí sofrendo, fica debaixo de maldição. Fica vendo vulto, fica vendo manifestação de espírito imundo, não consegue dormir bem, é uma vida tribulada, filho, mulher, bagunça, e é adultério, e é droga, é confusão, é roubo, é tudo que é desgraceira, porque está debaixo de maldição. Então você, meu amado, veja se você é um legalista, deixa a religião de lado, começa a se dedicar ao estudo. Se você quiser saber alguma coisa da gente, não adianta você chegar, porque agora cada dia eu estou ganhando mais força, que eu vi que o exército da graça está com como que fala? Está com a espada da graça na mão, no punho, e o escudo da fé. Você, se você quiser entrar aqui chamando, xingando, pode ficar à vontade. Que se eu estiver fazendo qualquer coisa, eu tenho certeza que quando eu olhar lá o comentário vai ter um monte lá, tudo guerreando. Porque não é a meu favor, não é para mim, não. É defendendo o evangelho, coisa que há quase 2000 anos deixaram de lado. Defendem Moisés, defendem dízimo, defendem a lei da purificação, que é o batismo, defende apresentar criança, defende o jejum, defende buscar Deus em monte, defende buscar Deus em templo. E aqui, deixa eu falar, eu ia colocar aqui mais uma pimentinha nesse acarajé. Depois eu vou fazer um vídeo, mas eu já vou adiantar. Sabe o milagre
O primeiro milagre de Jesus foi qual foi? Transformou água em vinho. E ele usou as talhas, as vasilhas, que os judeus, os religiosos, usavam para fazer o quê? A purificação. Vamos ver se você já está com a revelação ativada, com a mente de Cristo já ativada. Por que Jesus transformou aquela água nas talhas que eram usadas para a purificação, de acordo com a lei de Moisés, em vinho? E o mestre-sala, quando ofereceu para o mestre-sala, o mestre de cerimônia, o que ele falou? O que ele falou? Que normalmente se oferece o melhor vinho primeiro, para depois vir o inferior. Naquela festa foi ao contrário. Oh, glória a Deus! Louvado seja nosso Senhor e Cristo Jesus, maravilhoso. Falou que o segundo vinho foi o mais excelente. Sabe o que é? Sabe qual é o entendimento disso? Para mostrar para os espirituais, para os eleitos, para aqueles que vivem de fé, por fé, o sentido daquele. Não foi um simples milagre do vinho, não. Aquilo foi para mostrar que o sangue dele, o vinho representava o sangue dele, que iria verter naquela cruz, era infinitamente superior à purificação das águas. Essa foi de graça, tá? Depois eu faço. Eu tenho um vídeo desse, mas muito tempo atrás, não sei lá quantos meses atrás. Então, mas qualquer hora dessa eu faço. Então eu ia colocar mais essa pimentinha aqui, mas eu deixei fora. Só para falar isso daí. Então quando você lê aquele milagre, o primeiro milagre do casamento, lá da transformação, foi isso daí. E o pulo do gato foi quando o mestre de cerimônia falou sobre o primeiro e o segundo vinho. Ali está. É igual fala lá em João 4, Lucas 4, que fala sobre o jejum. Jesus fala também que dificilmente uma pessoa que bebe do vinho velho, vinho antigo, prefere o novo, porque diz não, o antigo é melhor. Só que lá era falando do velho pacto para o novo pacto. E já no casamento foi uma parábola, uma comparação, uma figura de linguagem, um dito revelatório para os futuristas, para os eleitos no futuro entender que o sangue dele era superior à água da purificação. Amém? Então eu deixo com você esse entendimento. Espero ter sido útil. Se ninguém é perfeito, se foi útil, dê o joinha, compartilhe esse vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Se tiver dúvida, poste no comentário, fique à vontade. Olha, tal, é sobre isso aqui e tal. Eu busco. Agora, se você quiser refutar, eu aconselho você ter base de Gênesis e Apocalipse. Não me venha com estudos teológicos, não venha com achismo. Eu acho, não. Pelo meu conhecimento, pela minha oratória, pelos meus estudos, não interessa para mim. Nem para os irmãos que tá no comentário, nem os irmãos estão atentos, tem muitos atentos, estão nos comentários, louquinho para pegar um comentário pejorativo, um comentário de legalista. De instante em instante eu fico, sou aposentado, eu tenho tempo, eu sou aposentado, então eu fico lá, às vezes 1 minuto, 2, dali a pouco tem 10 comentários, eu vou lá, aí não tem nada, é só graça e paz, aí vem assim. Tem um exército também de irmãos pronto, esperando aparecer um legalista, esperando aparecer um filhote de Moisés. E assim é. Amém? Então, toda honra, louvor e glória seja de nosso Senhor e Cristo Jesus, o Senhor que é o Espírito e está em nosso espírito. Que a graça, a paz, o amor, as provisões do Pai estejam sobre a sua vida, sobre a sua família. Até a próxima, se Deus assim permitir. E tchau!